Olá, eu sou Tati Oliveira, botânica, e hoje eu vim conversar com você, te apresentar uma plantinha maravilhosa, uma suculenta que muitas pessoas acham que não é echeveria, mas é uma echeveria. Vocês conhecem a suculenta patinha de aranha? E fique sabendo, é uma suculenta que vale muito a pena você ter, porque ela está entrando em extinção. Pegaram tanto, ela é do México. Tá aqui a nossa princesinha. Chama suculenta, é uma echeveria setosa diminuta. Tem vários tipos de setosa, essa é a diminuta. Ela fica um pouquinho maior, tá? Ela dá florzinha, vou deixar a flor aqui do lado. E ela é do México, ela gosta de um solo mais rochoso, tá? Não é só arenoso, é rochoso também. E ela gosta de estar em vasinhos que ela sinta que tá um pouco apertadinha. Por isso você tem que ir trocando de vaso aos poucos. E é por isso que eu vou colocar ela hoje aqui nesse vasinho, que eu amo café, que eu pintei. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Vocês conhecem essa echeveria? E ela tem esse apelido de patinha de aranha, porque olha bem de pertinho, assim meio de lado, dá para você ver que ela é cheia de tricomas, cheia de pelinhos, muitos. Vou ver se eu consigo deixar uma foto maior para vocês aqui do lado. E aí, o que acontece? Todas as plantas que têm esses pelinhos, esses tricomas, você não deve regar em cima deles, porque eles seguram muita água, demora para secar. E isso pode apodrecer a planta, principalmente porque são suculentas, elas já têm aguinha dentro delas, né? Então, agora eu vou te mostrar como você vai preparar o substrato de suculentas que gostam de solo rochoso. Eu preparei aqui o vasinho lindo, com um furo embaixo. E esse vasinho já está com uma camada de drenagem e com TNT, tá vendo? Por cima do TNT, eu coloquei um pouquinho de pedra brita daquela número 0, que é o que vai fazer o papel do substrato rochoso. E aqui eu tenho um substrato, que é o substrato mesmo, aquele que eu te falo para vocês, que tem folha seca, que tem pedacinhos de casca de árvore, tá? Esse é um substrato mesmo, daqueles do bom, junto com humus de minhoca e tem pedacinhos de carvão. Então, como nesse substrato já vai ter a pedrinha brita, eu não preciso misturar nele a areia de construção, porque aqui ele já tem 2 elementos drenantes, que é o carvão, que está em pedacinhos menores aqui, não sei se vai dar para ver, o carvão e a pedra brita. Lógico, eu não vou pegar, como é um vaso pequeno, a planta é pequena ainda, delicada, eu não vou pegar assim, esses pedaços grandes. Isso daqui é um isopor que estava no outro vaso. Eu não vou pegar pedaços assim, ó, montes assim. Eu vou procurar tirar e vou fazer aqui, ó, a caminha para ela. Vou... E agora, dou uma apertadinha no vaso, retiro ela. Ó, ela tá super saudável. Se tiver folhinhas secas embaixo, você tem que tirar, tá? Porque essas folhinhas secas, ó, observa para ver se não tem nenhuma cochonilha de raiz. E aí, você vai desfazendo o torrão aqui. E depois você completa, tá? Aqui eu vou completar também. Ela vai sentir a necessidade, quando ela tiver, você vê que ela tá quase preenchendo o vaso, aqui a volta dela, tá na hora de trocar. Assim,
são todas as equivérias. Não vai saindo colocando em vaso grande, achando que se você colocar em vaso grande, ela vai crescer mais, porque ela não vai. Tem algumas que não gostam. Tá vendo? Ela já tem raizinha aqui. Olha os pelinhos que eu falei, por isso que é conhecida como setosa perninha de aranha. E é muito fácil de você fazer muda dela. Essa daqui é uma planta, é uma suculenta, porque como eu já falei para vocês, nem todas as suculentas você consegue fazer muda pela folha. Algumas você precisa do pedacinho do tronco, algumas é só por semente. Você tem que pesquisar e ver direitinho como que a sua planta, a sua suculenta, ela faz muda, de que jeito que é feita a muda dela. Senão você vai ficar achando que tá tentando fazer muda e é você que não tá conseguindo. Então, você vê bem. Aqui ela vai ficar, ó, tipo de uma arvoretazinha, tá vendo? Deixa eu tirar, agora eu levantei o vaso, eu vi que tem mais 2 folhinhas secas aqui, ó. Você vai tirando essas folhinhas secas por baixo. Ela é tão fácil de propagar que se por um acaso você estiver manuseando e quebrar uma folha ou uma folha der só uma soltadinha, você não precisa arrancar toda, porque daquela folha que der uma soltadinha, ela pode brotar uma outra planta inteira, como se fosse uma muda mesmo, ou começar a dar raízes. E aí você já tira com a raiz e replanta, pode replantar no próprio vaso, ele tendo espaço, tá certo? E você vai adubar, não esquece, por favor, ela é de sol pleníssimo, tá? É echeveria, é de sol pleno. Não esquece de adubar ela com o cálcio, com o chá da casca de ovo. Toda planta que precisa de muito sol pleno, ela consome muito cálcio. Como as setosas, principalmente as diminutas, elas estão sendo muito retiradas da natureza. Eu vou colocar aqui dentro só para você ver que vai escorrer rápido. Você não tenta não molhar, não é assim, ai meu Deus, molhei a folha dela, o que que eu faço? Calma, não é assim. Mas você tenta não molhar a folha. Até ela floresce e tem o despertar dela na primavera, no verão, nos dias mais quentes, ó. Tá vendo que a água já tá descendo? Tem que ser assim, ó. A água já tá até aqui embaixo, ó. Tem que ser assim o substrato. Aí pode molhar de novo, ela tem que ficar bem molhada. Todas as plantas, viu? Todas as suculentas, você molha bastante. Não é a quantidade de água que faz a suculenta morrer, é quantas vezes você molha ela, é o quanto você deixa ela secar entre uma rega e outra. Então, eu faço assim, eu deixo as minhas suculentas estarem com o substrato bem seco, e aí quando eu rego com bastante abundância. Então, eu reguei, ó, replantei, reguei bastante ela hoje, tirei as folhinhas secas. Amanhã ela ainda vai estar úmida, mas eu vou fazer o quê? Amanhã eu vou adubar com chá da casca de ovo. E aí eu deixo ela secar totalmente até a próxima rega. Olha que belezinha. Agora dá para ver bem os pelinhos, o porquê que ela é perninha de aranha, né? Conta para mim. Gostaram de conhecer a Echeveria setosa diminuta perninha de aranha? Olha que coisa mais bonitinha. E ela, não esqueçam que dá flor. Agora, no outono, inverno, começa a fazer mais frio, tem menos sol, ela começa a ficar mais assim, paradinha, ela não cresce tanto. Daqui do lado podem sair, ó, daqui do lado pode sair outros galinhos com outras mudas também.
tá bom? Sempre não esquece de apertar bem. Agora eu tô vendo que ela, depois que eu molhei, ó, depois que eu molhei, ela ficou meia bamba. Não esquece de apertar bem em volta, para ela ficar bem firme. Vale a pena, faça muitas mudinhas dela, se você puder. Vamos ajudar ela? A perninha de aranha? Olha que coisa mais linda! Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo.